Bom dia, boa tarde, boa noite, a graça, a paz e a alegria do Senhor. Mais uma vez eu quero trazer aqui uma devocional para vocês e eu queria lembrar com vocês umas músicas de guerra. Lembra que a gente cantava muitas músicas de guerra? Umas músicas com mais ritmadas e com cânticos que falavam sobre guerra? Vamos lembrar algumas? Quero lembrar só algumas com vocês aí. Ó. O Senhor está levantando um grande exército. Lembra dessa? O povo de guerra capaz de vencer o inimigo. Música tensa. Ele já preparou para nós todo o seu armamento, que nos capacita a vencer na terra e céu. Este é um tempo de guerra. Ah, essa. Estamos em tempo de guerra. Guerra que Cristo é nosso general. Guerra que Cristo é nosso general. Venceu o exército inimigo por nós. Homem de guerra é Jeová. Essa é boa, essa é boa. Seu nome é temido na terra. A todos os seus inimigos venceu. Deus forte e temido em louvores. Jeová é o teu cavaleiro, que cavalga para vencer. Todos os seus inimigos cairão diante de ti. Cairão diante de ti. Muito bem. Acabou a lista? Ah, só 4. Dá vontade de ficar cantando, não dá? Essas músicas enche o espírito da gente, né? Deixa a gente motivado. E eu não sei o que aconteceu com a igreja que nós paramos de cantar essas músicas de guerra, essas músicas que nos estimulam a pensar na batalha que nós experimentamos todos os dias, uma batalha espiritual, uma batalha que, como a Bíblia diz em Efésios, estou aqui com a Bíblia, como a Bíblia diz em Efésios 6, que não é contra carne ou sangue, que é contra principados e dominadores do mal. A Bíblia fala que nós devemos estar preparados para essa guerra, nós devemos vestir a armadura espiritual para podermos resistir firmes às ciladas do diabo. Eu fico refletindo sobre que guerra que nós vivemos diariamente. E a gente pode pensar em vários tipos de guerra. Tem gente que está em guerra contra o marido tá difícil demais, ou o marido está numa guerra contra a esposa, os dois estão numa disputa ali, os dois estão numa dificuldade ali. Às vezes está numa guerra contra os filhos, às vezes alguém pode estar em guerra contra uma doença, às vezes você pode achar que está em guerra contra as pessoas do seu trabalho, você pode estar em guerra contra o governo está em guerra contra você e ele não está te ajudando, está difícil demais viver num governo assim. Você pode achar que a guerra ela pode estar vindo de fora, mas a Bíblia nos garante que a maior guerra que nós experimentamos é a guerra interior, é a guerra contra nós mesmos, é a luta contra o pecado. E aqui em Romanos 8 fala que a nossa carne é fraca, que o pendor da carne, Romanos 8, 7, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. O pendor da carne dá para a morte, diz no versículo 6, mas o do Espírito para a vida e paz. O pendor da carne é para o pecado. E o que nos leva para o inferno? Eu te garanto que governo nenhum vai te levar para o inferno. Eu te garanto que câncer nenhum vai te levar para o inferno. Doença qualquer que seja vai te levar. Nem o coronavírus vai te levar para o inferno. Não vai te levar para o inferno nenhuma perseguição de quem quer que seja contra você. E o inferno é o maior temor da humanidade. Eu quero te garantir que o que vai te levar para o inferno é o pecado.
O pecado é o que nos afasta de Deus. O pecado é o que nos torna inimigo de Deus. A Bíblia nos garante isso. O pecado que nos afasta dos caminhos do Senhor. E mesmo nós que já reconhecemos Cristo como Senhor e Salvador, podemos novamente sucumbir ao pecado. Podemos cair de novo nas armadilhas que o Satanás coloca para nós cairmos novamente numa vida de pecado. E podemos sim ser condenados. Eu quero dizer para você que a nossa luta é contra os reinos deste mundo tenebroso. E eu quero dizer que o pior deles, o pior inimigo que nós temos, está dentro de nós mesmos. E nós devemos lutar contra ele. Mas lutar mesmo, uma guerra. Porque a maior dificuldade que a gente tem é achar que isso tudo é uma brincadeirinha, que dá para ir levando, que não tem problema nenhum. Tem gente que brinca com o pecado. O pecado não é brincadeira. Eu quero dizer mais uma vez para você. O pecado vai te levar para o inferno. Não brinca com o pecado. Não brinca com qualquer tipo de pecado. Porque isso pode te condenar eternamente. Mas vamos nos regozijar porque a Bíblia nos garante que Cristo venceu a morte e o pecado, Cristo venceu a nossa maior batalha e nós podemos confiar nele. Nós podemos confiar que ele pode nos ajudar a vencer todos os dias a nossa luta contra o pecado.